Olá, gente, boa tarde. O meu nome é Fernanda Machado Teixeira, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Biodiversidade Animal aqui na UFPEL. E agora, nessa aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre as interações que são interespecíficas. Então, o que são essas interações interespecíficas, né? Como já diz o nome, interespecíficas, elas são as relações entre as diferentes espécies, e essas relações elas podem ter efeitos sobre a aptidão dos indivíduos que estão sendo envolvidos nessas interações, né? Então, como vocês tinham visto já nas últimas aulas, essas interações, por elas serem entre espécies diferentes, estão, então, ocorrendo a nível de comunidades, né? No caso delas serem interações intraespecíficas, então aí sim elas seriam a nível de população. Mas aqui a gente vai tratar de interações interespecíficas, então a nível de comunidade, né? Essas interações, então, elas vão desempenhar um papel super crucial na regulação da biodiversidade, também como na dinâmica populacional e na estrutura esses ecossistemas. Então, como eu havia falado antes, né, os animais, eles têm essa aptidão, né? E o que seria isso, né? Então, a aptidão é a capacidade do indivíduo de crescer, sobreviver e se reproduzir dentro daquela comunidade onde ele vive, né? Daquele ecossistema. E então, as interações, elas têm diversos efeitos dentro da aptidão, podendo eles serem positivos, negativos ou até neutros, né? Então, para isso, eu fiz essa tabela, né? Com uma espécie nessa primeira coluna e outra espécie em que ela vai estar interagindo nessa primeira linha. Então, quando a gente liga elas, a gente percebe que quando nós temos as interações onde os efeitos são positivos para uma espécie e também é positivo para outra espécie, a gente pode chamar essa interação de mutualismo. No momento em que uma espécie é neutra em relação a essa interação e a outra espécie tem um efeito positivo, a gente chama isso de comensalismo. E no momento em que uma espécie ganha com essa interação e uma perde, né, ou seja, um efeito positivo e um efeito negativo, nós vamos chamar de predação, parasitismo ou de herbivoria. Quando as duas espécies perdem, né, elas têm alguma perda durante essa interação, nós vamos chamar de competição. Já o neutralismo é quando os efeitos para essas espécies, né, que estão fazendo essa interação, ele é neutro, né, é 0 e 0. E nós temos alguns casos onde uma espécie perde com essa interação, né, tendo um efeito negativo, e a outra espécie tem um efeito neutro, que nós chamamos de amensalismo, né? E aí eu deixei aqui do lado um exemplo para vocês do que seria o amensalismo, né? Que digamos, pode ser quando uma planta vai liberar substâncias tóxicas para o solo, que vai no caso, inibir o crescimento de outras plantas, né, que elas não vão crescer nas proximidades, né. Só que essa planta não vai ganhar nada com isso, sabe. Então, para ela, o efeito disso vai ser neutro, e para as outras vai ser um efeito negativo, né. Então, já que a gente está aqui, né, conversando sobre as interações, a gente precisa saber o básico sobre aonde que essas interações atuam, né? Que é no nicho dessas espécies. Então, a gente vai aprender um pouco sobre esses dois conceitos, que seria o nicho fundamental e o nicho realizado das espécies, né? Então, aqui nesse esquema, a gente percebe que o nicho fundamental é essa parte maior, né? A de fora, ele vai ser um conjunto completo das condições, dos recursos em que uma espécie pode sobreviver e se reproduzir quando tem ausência dessas interações competitivas com as outras espécies. Já o nicho realizado, ele vai ser o conjunto de condições e de recursos em que uma espécie vai realmente viver,
ou seja, considerando as interações competitivas com outras espécies. E por isso que esse nicho realizado, ele muitas vezes, né, é muito menor que o nicho fundamental, né, que era um nicho em que essa espécie viveria sem nenhuma competição com o outro. Então, agora, nessa primeira parte, nós vamos aprender um pouco mais sobre as interações que são negativas, né, que têm os sinais negativos para ambas as espécies que estão interagindo. Então, né, como a gente já tinha visto na tabela de antes, é, a gente vai ver sobre competição, que é quando os sinais são negativos para ambas as espécies, né? Então, a competição é quando dois indivíduos de duas espécies envolvidas, né, espécies diferentes, estão interagindo e elas sofrem uma redução na sua aptidão, né? Como a gente já tinha visto antes, né? Então, a competição ela só vai ocorrer quando esses recursos que elas estão competindo são os recursos limitados. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês de competição, sendo competição por exploração e competição por interferência. Então, começando pela competição por exploração, seria quando as espécies concorrem pelos mesmos recursos, né, no ambiente, e esses recursos podem ser água, comida, luz solar, espaço ou algum outro fator ambiental, como um abrigo, alguma coisa assim, né? E quando elas preenchem ou elas consomem esses recursos, elas estão reduzindo a disponibilidade desse recurso, né? Então, como um exemplo aqui, eu trouxe para vocês duas espécies de aves que são frugívoros, que elas estão aqui, no caso, competindo com esse recurso que seria o fruto, né? E uma vez que uma espécie se alimenta desse fruto, ela vai estar reduzindo a disponibilidade desse fruto para outra espécie que também quer consumi-lo, né? E o outro exemplo que eu trouxe para vocês é de competição por interferência, né? Que vai ocorrer quando as espécies elas interagem diretamente entre si. Muitas vezes podendo haver combate entre elas, né, dessa maneira mais agressiva. Para que isso, né? Tudo para acessar alguns recursos, né? Podendo ser os mesmos que eu tinha citado antes, como alimentação, água e luz solar, né? E essa competição por interferência, ela pode ocorrer muitas vezes antes desse recurso ser consumido, né? E um exemplo que eu trouxe para vocês disso é quando leões, por exemplo, caçam uma presa e eles deixam aquela carcaça, tipo, guardada para uma próxima refeição. E as hienas vão lá e elas brigam tentando roubar essa carcaça dos leões, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns mecanismos que permitem a coexistência dessas espécies dentro dessas competições, né? E um desses exemplos são a segregação espacial, aonde nós temos várias espécies de um mesmo gênero de lagartos, por exemplo, como nessa imagem, né? Nós temos diversos lagartos e eles têm essas espécies, né, diferentes, eles são de espécies diferentes, mas eles são segregados espacialmente, uma vez que nós temos algumas espécies que vão ocorrer, que vão forragear em áreas mais apicais de uma árvore. Por quê? Porque essa espécie, digamos, vai ser mais especializada em presas que ocorrem nessa parte de cima. Ou numa cactácea como esse poncensis aqui debaixo, ou algumas espécies que ocorrem em arbustos, né, ou em troncos. Então, esse é uma forma de um exemplo, né, de segregação dessas espécies. Então, aqui no momento, elas estão, digamos, convivendo nesse mesmo habitat, mas elas não estão competindo pelos mesmos recursos, né? Isso, no caso, seria uma, digamos, uma estratégia dessas espécies viverem, né, coexistirem.
E um outro exemplo de competição, né, além da segregação espacial, nós temos também a segregação temporal. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, aonde nós temos no primeiro exemplo duas espécies de aves noturnas, né, que são corujas, que elas, o que que a gente pensa, né, quando a gente pensa primeiramente nas corujas? Que elas são, digamos, predadores noturnos, né? Mas aqui no caso nós temos duas espécies, né? A Tito furcata e a Asioflameus, que elas, no caso, elas comem as mesmas presas, né? Digamos assim. Aqui na foto ainda está super bem representado, que são dois roedores. Só que a Tito furcata, ela vai ser realmente esse predador que é noturno. Ela vai, no caso, caçar à noite. Já essa outra coruja, ela tem esse hábito dela ser mais, digamos, crepuscular. Ela vai ocorrer pelo início da manhã, aonde ela vai caçar os mesmos predadores que a Tito furcata, mas elas não vão estar competindo diretamente por esse recurso. E um outro exemplo que eu trouxe para vocês foi sobre morcegos, né? Sobre a atividade dos morcegos. Aqui, no caso, nós estamos falando de morcego que são insetívoros, né? E nesse gráfico a gente consegue ver que a linha X dele, né, é minutos antes do amanhecer. E nesses pontilhadinhos, né, nesses traçados, a gente consegue ver a atividade deles e como cada espécie vai mudar a sua atividade, né, de acordo com o tempo. Então, muitas dessas espécies não vão competir diretamente pelos insetos, porque elas têm picos de atividade em diferentes horas do dia. Então, por enquanto, nessa aula foi só isso, e agora, na próxima aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre as interações que são antagônicas.